inclusive vice-presidente da comissão que discute todos os assuntos relacionados à Covid-19 no Senado Federal. Também aqui conosco o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, o diretor do Hospital de Seridó, Jetson Santos, assessores também do senador. Senador, obrigado aqui por participar aqui do nosso programa, logo cedinho nesta manhã de quinta-feira. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Antes de entrarmos aqui nos assuntos locais, aproveitando aqui que você, inclusive, é vice-presidente da comissão que discute no Senado todos os assuntos relacionados à Covid, qual é a sua avaliação sobre a postura do nosso Brasil frente à Covid, essa questão da vacina? A gente falava agora há pouco de que, infelizmente ou felizmente, a demanda por vacina é mundial, mas as doses não têm chegado aos municípios na quantidade que os municípios esperam. Senador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer a presença do prefeito Tadeu, que logo vai prestar conta de R$1 milhão enviado em 2019 para a saúde aqui de Caicó. Foi um repasse voluntário conseguido no Ministério da Saúde. E eu já vinha cobrando do prefeito anterior, e ele se dispôs a vir fazer essa transparência para logo conseguir mais recursos para Caicó. É assim que funciona. Um momento. Assim que funciona. Em relação à comissão do Covid, são senadores indicados por cada partido ali do Senado, que ocupa entre titulares e suplentes a missão de corrigir, de correr atrás, de catalisar problemas criados pela administração, pelo Executivo Federal. Então os problemas são muitos. Atrasos de vacina, justamente porque, se a gente fizer uma recordação aqui não muito longa, mas quem acompanha todos esses assuntos vai lembrar que houve uma discussão sobre a quantidade de imunizantes, se imunizava de verdade, se era 50%, 70%, se era da Coreia, se era da China, se era da Índia, se era americana. Houve uma batalha de vacinas no ano passado, uma politização, uma briga política, que atrapalhou a vida da maioria dos brasileiros. Hoje o que a gente consegue ver é que não consegue acompanhar o número de vacinação. Pessoas tomam a primeira dose, levam um tempo para se vacinar, e pode ser que esse vírus esteja sendo mutante. Por essa demora também, acho que o doutor Tadeu explica melhor do que eu, a questão da carga viral, da mutação, que toda hora está aparecendo uma nova cepa. Aqui no Rio Grande do Norte apareceu uma, em Minas Gerais apareceu outra, em Manaus apareceu outra. E coincidentemente é porque ela se muta devido à falta da defesa, ou senão a defesa é criada de rebanho e não consegue responder com tanta eficiência. Então o que é que a gente discute? Daqui a pouco, às 9 horas, vai ter uma sessão com o presidente da Butantan, e a gente está discutindo justamente a quebra de patente. Isso gerou uma polêmica ontem na sessão. Uma outra polêmica é se as empresas privadas podem ou não comprar as vacinas para poder doar para os seus funcionários. Aí tinha discussão se doa 50% para o SUS e a outra metade fica com o empresário. A corrida pelas vacinas, então, tem um ponto que defende, um outro ponto que não defende, sobre a quebra de patentes, sobre produzir os insumos farmacêuticos aqui no nosso país, utilizar ou não farmácias, as indústrias farmacêuticas hoje, que é para uso pecuário, uso animal. A gente tem esse know-how, a gente tem essa capacidade e não está agindo ainda. É uma briga contra o tempo. Acho que as pessoas que estão me ouvindo sabem. A cada minuto que eu estou falando, é alguém que está entubado, é alguém que está precisando de um UTI no Brasil, é alguém que está precisando querendo ou não, de um auxílio médico. Então a pandemia trouxe para o nosso país a triste realidade de como vive os hospitais, de como estão toda a saúde pública. Então a gente não houve outra doença, parece que não tem mais os acidentes de trânsito, parece que não tem mais a câncer, parece que não tem mais nenhuma outra doença a não ser o Covid, né? Todo o foco está voltado nele, para os respiradores, para os insumos que tem para anestesiar, para entubamento, todo esse aparato. Então essa comissão tem essa função, tem essa discussão. Só que o parlamento, ele querendo ou não, ele não é o executivo, ele é lento, ele discute, a gente tenta trazer uma adequação, como eu disse, é correr atrás de um tempo perdido,
desde chamar um ministro das comunicações aonde não está condizente com a propaganda de governo, com a postura do presidente, infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu estava corrigindo aqui o Dantas antes, ele disse, não é uma crítica. Tem que ser crítica sim, entrou para a vida pública, tem que ser criticado. Errou, tem que levar a pau mesmo. Acertou, é mais do que obrigação. O político acertar é mais do que obrigação. Enviar R$1 milhão para Caicó não é mais do que minha obrigação, estou fazendo pouco. Como é também uma obrigação do prefeito prestar conta para a população. Por quê? Porque se a saúde chegou ao caos que está hoje, é justamente por uma falta de gestão. Não é por falta de dinheiro, porque dinheiro veio, viu? Dinheiro teve. Dinheiro para corrigir perdas de arrecadação no ano passado, que foi utilizado para hospitais de campanha, que pediu-se transparência desse estado e de outros 9, e muitos não deram. O PGR pediu, sim, como foi gasto o dinheiro. E eu solicitei via ofício ao PGR se houve justificativa ou não do governo do estado do Rio Grande do Norte de ter falhado, não ter tornado público nem transparente, se houve, de que forma houve, como foi feito esse gasto com os hospitais de campanha. Então é outra demanda que eu tenho. É de uma função, é uma característica minha, antes de ser político, e é uma demanda e é uma característica do senador Chips, a fiscalização. Por quê? O prefeito está aqui do meu lado, já conversei muito com ele em Brasília, converso pelo telefone. É um rapaz novo, é um profissional da área de medicina. E todos vocês que estão me ouvindo vai concordar com o que eu vou dizer. A gente não tolera mais esse tipo de política que foi feita até ontem. Qual o tipo de política feita até ontem? Tudo debaixo dos panos, tudo escondidos. Tudo de forma que a população não participava, não tinha acesso. Hoje, pelas redes sociais, e quem me acompanha, eu até ri aqui porque o amigo me acompanha aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, Capitão Stevenson, sempre eu estou demonstrando e sempre eu estou mostrando passo a passo. Por onde eu ando, o que eu faço, eu mostro a agenda em tempo real. O que um senador faz. Por quê? Porque a gente tinha uma ideia que o senador é tão ocupado que não tinha tempo de vir na cidade cobrar o que é do povo. Não que o prefeito não tenha essa iniciativa de fazer, é até uma função de vereador, não de senador. É uma função que não cabe a mim. Mas já que foi destinado um recurso vindo do senador Stevenson, nada mais justo do que eu venha fazer essa cobrança. E eu não acho constrangedor não ir, estou agradecendo esse momento aqui no rádio, esse espaço, e agradeço mais uma vez a presença do prefeito Tadeu, porque são poucos, viu? Poucos que têm essa hombridade, que têm essa coragem, porque para ser político tem que ter coragem, de vir aqui falar para o povo como é que foi gasto, sem ser na gestão dele. Ele está se comprometendo, eu acho, se compromete até com gestão anteriores. Gestão essa que a gente só ouve reclamação. O prefeito que receber emenda, por exemplo, do seu mandato, claro, através do governo federal, ele tem que saber de que ele vai ter realmente, por exemplo, um senador que vai cobrar a prestação de contas, porque eu não sei se isso é uma prática, por exemplo, de que tanto dos deputados federais como dos senadores de estar ali, não só cobrar, mas de fiscalizar. Eu vejo nas suas redes sociais, às vezes quando você vai nos municípios, chega de surpresa, bate na porta da prefeitura. Então, eu pergunto isso porque por alguns momentos a impressão que passou era que você, por exemplo, até pela forma como às vezes você fala, que transparece, inclusive, me desculpa aqui, até a sinceridade. Pode ficar à vontade, Marcos, pode falar à vontade. Transparece um pouco de arrogância na sua fala. Eu não quero contato com o prefeito, eu não quero saber de liderança. Mas eu estou aqui frente a frente com um. Sim, mas por isso que eu vou perguntar. Eu não quero, que eu já ouvi você falar isso algumas vezes, eu não quero contato com liderança política, assim. Mas aí, depois, de repente, quando a gente vai, por exemplo, acompanhar suas redes sociais, a gente observa que você tem enviado realmente muitas emendas para os municípios. Por isso que eu pergunto. O que é que você entrou numa reflexão, você viu que realmente havia necessidade de ter esse contato mais direto com os gestores e outra coisa. Aí eu volto à pergunta anterior. O prefeito que receber a emenda do seu mandato, ele vai ter realmente uma fiscalização ali no pé, alguém que vai visitar o município. Peraí, você pediu uma emenda para construir uma escola. Cadê a escola? Que material você usou? É mais ou menos assim? Isso, é desse jeito. Deixa eu só separar a sua pergunta. A primeira eu preciso responder de forma rápida. Quando eu digo que eu não quero apoio, que eu não quero aproximação, é em campanha, em política. Por exemplo, surge uma especulação que o senador Stevenson tem pretensão ao governo do Estado.
Quando eu disse, eu já conversei com o Tadeu, aqui que está no meu lado, ele pode confirmar ou não. Eu disse, Tadeu, velho, sem querer desmerecer você, mas eu não quero apoio, não preciso apoiar. Ah, mas eu vou votar no senhor. Ah, mas você é mais um voto como qualquer outro que está me ouvindo. A única relação que eu não quero, Marcos, é a relação da promiscuidade política. O que é a promiscuidade política? O que é isso? Todo mundo junto e misturado. Todo mundo se une em torno de um só objetivo, que é ganhar uma eleição e depois fazer o quê? Todos tiverem parte no espólio depois da vitória. O espólio que eu falo é da prefeitura, do governo do estado. Não tem condições. Ah, mas aí não tem governabilidade, né? Desse jeito, capitão, você também vai ficar sozinho. Ou a gente muda essa política, freia, estanca tudo isso que a gente viu até hoje, que eu não concordo, e por não concordar eu sou coerente. Pode dizer qualquer coisa, mas eu sou coerente. Desde a minha campanha de 2018 que eu sigo a mesma linha. Eu não mudei para me manter numa cadeira. E nem vou mudar, porque não tenho pretensão nenhuma em ficar na política. Agora eu tenho pretensão sim de vir aqui cobrar. Porque se o prefeito vai até Brasília e diz que está precisando, como a gente agora, depois dessa prestação de conta dele, se der tudo correto, que eu já enviei até para o Ministério Público, que ele tem acesso, que acompanhe todos os recursos que a gente envia para o Rio Grande do Norte. E eu só preciso dizer um detalhe, Marco Dantas. Eu só preciso dizer um detalhe para você ouvinte também. 100% dos municípios do Rio Grande do Norte receberam emendas. 100%. Não é porque eu tenho preferência com Caicó, com Currais Novos, com Mossoró. Não. Todos os municípios receberam recursos de emenda individual do capitão Chilson. Todos, 167. Agora o que acontece? Eu estou aguardando cada um para achar conta. Até agora só 5, se não me falha a memória. Macharanguape, Montanhas, prestou parcial, faltam 20% ainda de prestar conta. Caraúbas, Caicó agora, quem foi o outro? Macaíba parcialmente também fez uma parcial. E eu estou em todas as cidades cobrar. 5 de 167 praticamente estão fazendo isso. O resto, aí o que acontece? Qual é pequena quantidade, inclusive, né? Pois é, não era, como você mesmo disse, não era uma praxe, não é costume. Aí eu lhe pergunto, agora eu posso fazer uma pergunta a você, eu posso fazer uma pergunta ao prefeito. Prefeito eu sei que entrou agora. Mas eu posso fazer uma pergunta até ao ouvinte. É normal vir um deputado federal que manda, que tem 16 milhões em emendas individuais, que distribui para o estado do Rio Grande do Norte, e cobrar dos prefeitos? Não, porque infelizmente, Tadeu, você pode dizer isso para mim. Ele não quer perder a simpatia. Ele não quer perder o apoio político. Ele não quer perder justamente o que ele tem para a próxima campanha. Então, bem diferente da tese ou do pensamento cartesiano político que vinha até um tempo atrás, eu não penso dessa forma. Eu penso o seguinte: tem prefeito que recusa em emenda do capitão Chilson, como aconteceu, recusou, devolveu. Foi o caso de Encanto, 250 mil que eu enviei para lá para iniciar uma batedoura, o cara devolveu. Tem prefeito como eu vou citando, viu, os lugares, não tem problema nenhum em citar. E você fica à vontade. Não tem problema, porque é público. Um prefeito que recusa, por exemplo, emenda, já é um sinal de que ele vai ter dificuldade de ele perdeu, graças a Deus. O povo lá tirou ele. O lado daquele ali que devolveu 150 mil para a saúde, que perdeu o prazo de colocar no cadastro, prefeito. O cara recebe dinheiro, que dinheiro não está fácil, não. O cara recebe, acho que uns 250 mil reais para a pensão básica. Aí, por conta de não ter uma pessoa para cadastrar no computador, o dinheiro foi devolvido. Aí, depois disso que não tem dinheiro, eu acho que não tem gente qualificada para ocupar cargos, porque não tem gente qualificada. Porque esse arranjo político que vem até hoje, de dar apoio, de pedir apoio, faz colocar gente incompetente dentro do setor público. E a incompetência é pior que a corrupção. Eu não sei o que é pior, se é a corrupção ou a incompetência, colocar gente que não tem o mínimo conhecimento para fazer gestão pública. Capitão, você fala com toda propriedade, o senhor é capitão da polícia, você não sabe de nada, isso aí mesmo não. O que você fazer é a coisa certa, buscar fazer o melhor possível da coisa certa e transparente. Agora, não dá para perder dinheiro. Isso eu botei minha equipe de assessoria, preste bem atenção. Eu deixei à disposição a assessoria de orçamento do gabinete do senador Chilson para esse município. Qual é? Eu estou tentando lembrar o município aqui, é no Mato Grande aqui, que devolveu, que você pediu até os ofícios, estou tentando lembrar aqui, porque são 167, não dá para lembrar de todos.
não dá para lembrar de todos. Mas eu preciso ter essa relação, só para definir essa pergunta, quando o Tadeu ele pode dizer melhor pela voz dele, o que eu disse para ele em Brasília, prestou transparência. Não é transparência para mim, não. É para o povo. Como você mesmo disse, isso não é dinheiro do governo federal, não. É dinheiro do contribuinte. Isso é dinheiro de quem está indo para a padaria, dinheiro que está tentando gasolina, dinheiro para quem está andando de ônibus, é dinheiro que está saindo do bolso do brasileiro, que deveria retornar para ele, no mínimo de serviço público bem prestado. Senador, antes de entrarmos na Então, se ele dá transparência, ganha mais dinheiro do senador X. Transparência é a condição, então. A condição não é curral eleitoral, eu não troco voto por emenda, eu não quero 20% de nada, entendeu? Porque a regra é essa. Ora, vou mentir aqui? A regra é essa, amigo. Político ganha campanha com dinheiro. E faz dinheiro aonde? Ele já vem pedir emprestado a banco para fazer para ir para a campanha. Faz dinheiro nesse momento. Ele acumula 4, 5, 8 anos de dinheiro para quando chegar na campanha, não é ganhar nada, é comprar a campanha. Infelizmente, ouvinte, infelizmente é isso. Você que ainda vende voto, você contribui para esse país ser o fracasso que é. E nem adianta reclamar, pô. Senador, antes de entrar aqui na emenda aqui de Caicó, o vereador lá de São João de Sabugi, Braz Brito, está aqui informando o seguinte: senador, você enviou emenda para um trator e o Senado ainda não liberou. Segundo ele, o município já deu a contrapartida para a compra, porém o Senado não liberou. E aí? São João de Sabugi. Olha só, os ônibus estão na mesma situação no FNDE. Eu não sei se o vereador está acompanhando a questão orçamentária, que demorou a ser votado. Os ônibus estão pingando agora. Estão pingando agora por quê? Porque depende de orçamento para poder fazer essa compra. O Ministério da Agricultura, qual detém esse recurso para fazer a compra desse equipamento, eu destino. Não vou mentir aqui que custeio sai muito mais rápido do que compra de equipamentos. Porque compra de equipamentos depende de licitação, depende de especificação, depende de muita coisa. O que acontece, senhor vereador? Eu destinei o recurso. Eu destinei a emenda para aquilo. Agora, se o Ministério não tem o recurso porque o orçamento não foi aprovado e foi aprovado tardio vai sair o trator. Como está saindo os ônibus, como está saindo os equipamentos que não foram comprados porque o dólar subiu. Se esse caminhão for comprado no dólar, vai estar outro preço. A emenda que eu mandei já não dá mais para comprar. Por quê? Porque perdeu, o dólar subiu. Dá para entender? Então é isso. Só para o senhor entender, senhor vereador, não depende tudo de mim. Existem ministérios ainda. E eu vou dizer aqui, vou ser bem sincero, a sacanagem que existe na política. Por você não fazer parte do governo, nem ser governo estadual e nem ser governo federal, as emendas impositivas que o governo tem que pagar, o ministro, às vezes, retém essa emenda. Ele segura para que o senador, o deputado, vá pedir o que é dele, do povo. Chegue lá e diga assim: aconteceu com o Onyx, ministro Onyx da Cidadania. Falar nisso, tem 50 mil aqui, né? Tem 50 mil aqui para a cidadania. Só para antecipar aqui, Tadeu. 50 mil para a compra de equipamentos de assistência social da entidade abrigo dispensado professor Pedro Gugel. A emenda já destinada para cá. Já está pago. Na cidadania. Eu tive que ir lá pegar o ministro e dizer: ministro, esse dinheiro não é seu não, porra. Mas tem que ser às vezes grosso. Por quê? Porque ele pensa que é dele. O cara faz o quê? Não, desculpa, estou sem orçamento. A gente vai bundar. No instante colocou. Dantas, é uma emenda impositiva. Eu não tenho que ficar pedindo, não. Eu não estou trocando o voto para votar em A, em B, lá em Brasília, porque esse voto ficou favorável ao vou só dizer agora, o orçamento, viu? Esse que está dando problema aí. A votação do orçamento, já que tocou no orçamento. Sabe quanto alguns senadores, porque tem que atingir o número mínimo, 40 votos. 40 votos para poder passar. Governo. Sabe quanto estava valendo o voto de um senador naquela ocasião para aprovar o orçamento? 3 milhões de reais. 3 milhões de reais estava custando o voto de um senador. Isso, capitão, então é igual aqui com a gente, O cara chega lá, compra o voto, mesma coisa. Só que lá o valor é maior, né? Só que são as aberturas dos ministérios, Dantas. Senador, tem pergunta, vamos já entrar na de Caicó, mas tem pergunta aqui do estado todo aqui, com relação ao município, com relação ao município Triunfo Potiguar. João Câmara, viu? O município é João Câmara, foi quanto? 150, 200?
Foi um valor, foi 150 mil. Houve pergunta aqui com relação ao município de Triunfo Potiguar, aqui na região oeste, né? O senhor vai enviar novamente a emenda para comprar o transporte para conduzir os médicos para a Serra de João do Vale? Triunfo Potiguar foi um caso especial. Sabe por quê? Não sei se o prefeito está com pressa, alguém está com pressa. 300 mil? 300 mil para João Câmara para saúde e atenção básica. E o cara, por conta de cadastrar, perdeu o dinheiro. Fosse o senhor, prefeito. O senhor... podia me tirar da prefeitura, porque perder tempo de prazo aí você não pode perder não. Triunfo Potiguar. Triunfo Potiguar, o que aconteceu? 150 mil reais, a prefeita foi até Brasília, naquela marcha dos prefeitos, pedindo para comprar um veículo e comprar um equipamento para a UBS, lá da Serra. De João do Vale. João do Vale, que tem um asfalto também que está ruim. Como tem aqui, a gente vai passar de asfalto também. Eu pretendo ajudar, mas só que é só um parlamentar. Se fosse 2, 3 igual ao distrito, estava fácil. Que tratasse por igualdade, né, prefeito? Que tratasse com igualdade todos os municípios ou pela necessidade que cada um tem. O que foi que aconteceu? Passou o prazo de 2 anos, a prefeita perdeu a eleição, a que entrou sabendo da regra como é que é, presta conta, recebe recurso. Ela foi justamente na emenda que foi enviada de 150 mil, foi atrás do veículo 4x4 para transporte das pessoas, foi atrás dos equipamentos, no canto mais limpo, não tinha nada. Mas estava acusando no ministério que ela deu entrada, fez o pedido, disse que com que ia gastar o dinheiro no Ministério da Saúde, viu? Só que no final das contas, Marco, não chegou nada lá para a cidade de Triunfo Potiguar. Aí a prefeita que assumiu, fez um ofício para mim, eu peguei esse ofício, converti no ofício para o Ministério Público Federal, para que seja avaliado cadê esse dinheiro, 150 mil. Só para esclarecer, eu dei minha palavra àquela prefeita, porque ela prestou conta. De um jeito ou de outro, ela prestou conta. Ela não foi ela. Ela disse, epa, não mexi nesse dinheiro, então vou prestar conta aqui antes que dê para mim, sobe para mim. Então eu disse para ela, não se preocupe não, que esse veículo vai chegar, se depender de mim, eu vou refazer a emenda e vou mandar. Agora, é chato, é duro penalizar uma população por conta de uma gestão ou por conta de uma pessoa só que é eleita pelo povo, que não tem o mínimo compromisso com eles. Falando agora da emenda de Caicó, você destinou para Caicó a emenda de R$1 milhão para a saúde, né? E 50 mil por enquanto para isso, inclusive, na gestão do então prefeito Batata. Você acompanhou essa emenda e em que ela foi aplicada? Tá aqui, ó. Eu mando ofício. Eu trouxe para você os ofícios que eu mando, as datas. Aí o pessoal acho que desconsidera nem para mandar de volta assim. Eu recebi, viu, chato. Aqui, Márcio, se você quiser, tá aqui, tudinho. Pode ficar. O cabo nem para dizer assim, senador chato, não vou responder não. O cara chega para mim, verbalmente, diz que gastou com isso, gastei 500 mil com um funcionário, gastei 100 mil com isso, gastei... Você prestar conta aonde, meu irmão? Você não tá prestando conta em bodega não, rapaz, isso é dinheiro público, porra. Aí não é de chatear, não. A população que está me ouvindo, é isso que a gente quer de política? Por isso que política não tem credibilidade nenhuma nesse país. Porque ele faz questão de ser desmoralizado. Ele faz questão de fazer tudo errado e ter o que as pessoas hoje identificam de político. As instituições mais reprováveis estão entre quem comanda esse país. Presidente, STF, Senado, Congresso. E eu vou lhe ser bem sincero, às vezes me dá até vergonha de estar ali. Porque o tamanho da demagogia e hipocrisia das pessoas que fazem parte daquilo. Então não houve prestação de contas em Caicó? Da forma que vai ser colocada aqui, não. Nota fiscal, dizer com que gastou, aonde gastou. E outra coisa, para a população, viu? Nota fiscal não prova muita coisa, não. Porque tem nota fria por aí. Eu quero saber do produto que chegou. O trator, se não chegar lá, o vereador vai dizer, cadê? Não chegou o trator. Porque o trator, todo mundo vê, né? Eu não quero que o cara fique dizendo assim, foi o senador Stilson que mandou um ônibus. Gente, eu vou repetir. Não é a favor do parlamentar, não é a favor do senador Stilson enviar recursos para as suas cidades, porque esse dinheiro é para voltar mesmo. Agora, é uma necessidade, é uma obrigação dizer com que está gastando, aonde está gastando e se chegou ou não. Porque não dá mais, o Dantas, para o pessoal ir procurar uma farmácia, procurar um hospital, não ter gases. O médico lá querer trabalhar, não tem nenhum insumo. A pessoa procurar um remédio, não ter, vai ter que comprar na farmácia, já ganha pouco, não ganha quase nada, tem que gastar do próprio bolso. Porra, se paga tudo 2 vezes nesse país, porra. Se paga educação 2 vezes, se paga segurança 2 vezes, se paga saúde 2 vezes.
paga imposto, ainda tira do bolso brasileiro para o brasileiro pagar por fora, privado. É muita sacanagem com a população brasileira. Por isso que eu disse que muitas vezes me dá angústia estar num lugar como esse. Por quê? Porque eu vejo que o Brasil não roda, a roda não gira, justamente porque falta muita coisa, que a população não tem condição, não quer participar. Isso aí que está na sua mão, a prestação de conta, é para o povo ir lá no hospital, porque o dinheiro é dele, não é meu não. Ok, vamos ver aqui o prefeito Tadeu, então, que o senador deixou bem claro aí de que uma das condições para que o município continue recebendo é prestar contas. E coube, então, a atual gestão para prestar contas, essa emenda que ele enviou de R$1 milhão para a saúde. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia ao senador Stevenson. Dizer que é um privilégio, acho que fazer política dessa forma, Marcos, a gente tem que fazer política de forma transparente, mostrando realmente as ações que porventura o município receba de um senador, de um parlamentar. É muito importante Caicó receber emenda federal, porque pelos recursos próprios do município a gente tem um custeio muito alto da máquina pública e a gente praticamente fica impossibilitado de fazer as ações para melhorar a saúde, a educação e a infraestrutura. Então o apoio do parlamentar é muito importante. E o senador Stevenson teve um olhar especial para Caicó, porque ele destinou R$1.050.000 aqui para a cidade. Independente de quem está na gestão, ele mandou o recurso para Caicó. Então a minha obrigação enquanto prefeito é pegar os documentos e mostrar ao senador a transparência, não só ao senador, mas a população. E ele falou uma coisa muito importante aqui, que isso aqui não é nada além do que a gente deve fazer, né? Isso aqui é a obrigação que a gente deve fazer, está no portal da transparência, só que a gente esmiuçou para mostrar de que forma foi usado o recurso. Eu tenho crítica em relação a esse uso de recurso. Eu acho que esse montante de R$1 milhão deveria ter sido destinado para outras situações, porque a gente tem inúmeros postos de saúde. Eu sou médico, profissional de saúde, que estão numa situação deplorável, senador. A gente tem, no mínimo aí eu conto para o senhor, umas 5 ou 6 unidades de saúde em Caicó completamente inadequadas. Precisando de reforma? Precisando de reforma. O senhor sabe que eu tenho recurso para reformas e equipamentos. A unidade do Valfredo Gugel está numa situação difícil. O Marcos recebe acho que todo dia. A unidade do bairro Paraíba. A unidade lá do Intães. Essa semana a gente teve que improvisar uma janela porque o dentista, a Suvisa obriga que a sala do dentista tenha uma janela e não tinha. O senhor já pegou tudo assim? Tudo assim. O senhor já pegou tudo. Como médico, o senhor já via a destruição. E deixa eu lhe dizer, tinha uma emenda. Vamos só se ligar na questão, porque o nosso tempo está correndo, e eu queria eu queria que você falasse da questão do R$1 milhão. Mas R$1 milhão, Marcos, está aqui. Depois você toma café com o senador, vocês conversam. A destinação do recurso. O senador mandou R$1 milhão para custeio, 500 mil foi utilizado para pagamento de pessoal da folha de dezembro. E o prefeito ainda deixou 2.800.000 de servidores não pagos. Na saúde foi mais de R$1 milhão, mas ele pegou esse recurso e usou para pagamento de pessoal. R$1.100.000 foi usado para manutenção predial, equipamentos e frota. Foi pago tudo em dezembro. A manutenção predial, equipamentos e frota. As notas fiscais estão aí. A gente não viu modificação nesse cenário. A gente pegou a frota do município de Caicó apenas com 2 ambulâncias, das quais... Mas essas notas fiscais não batem com nada ou com alguma coisa? Foi feito o serviço, só que... Tô entendendo. Não houve modificação na situação. Aí R$300 mil foram gastos na substituição de equipamentos em obsolescência. A gente vê alguns equipamentos que melhoraram. Por exemplo, lá no Hospital do Siridó, não tinha foco nas salas do centro cirúrgico. Foram colocados 2 focos novos. Não tinha alguns monitores cardíacos, foram compros esses monitores. Carrinho de anestesista, foi compro só que não atendeu às necessidades do hospital. E foi devolvido, o dinheiro está em conta. Então, foram gastos, efetivamente aqui da emenda do senador Stevenson, R$730.161,17. Então tem quase R$300 mil em conta ainda? Tem R$270 mil em conta. E o que vai ser feito com esse dinheiro? A gente vai comprar, já encaminhamos a compra de um carrinho de anestesia novo, Marcos, porque o que foi comprado não atendeu a demanda do Hospital do Siridó. E hoje a gente tem um hospital que é urgência pediátrica e urgência obstétrica. E, por exemplo, uma criança com 3 anos de idade precisa fazer um apendicite. Ela precisa passar por um procedimento chamado anestesia geral.
E lá no Hospital do Siridó hoje, isso é feito de maneira muito precária. Então, a gente vai pegar esse recurso que faltou, que tá sobrando aqui da emenda do senhor, senador, para comprar um carrinho de anestesia novo, todo equipado, para conseguir fazer as cirurgias eletivas que vão voltar daqui a pouco, quando a pandemia se normalizar. Então a gente aqui faz cirurgia de vesícula, esterectomia, hérnia, e se for cirurgia grande, a gente não tem condição de fazer no Hospital do Siridó. E cirurgia pediátrica para as crianças que precisem fazer uma urgência pediátrica. Desse montante, o senhor disse que não concorda, né? Não com concordou. Esse gasto pessoal. O gasto pessoal? Porque no ano passado, senador, pelas verbas extra-orçamentárias que os municípios receberam, o Caicó recebeu de livre movimentação quase 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. 11 milhões de reais para livre movimentação. Em cima do que o prefeito fala, eu pergunto agora ao senador, a aplicação, né, só para a gente fechar realmente o assunto, nós temos já chorou, mas a aplicação na sua emenda era o que você esperava, por exemplo? Não era, porque ele me passou aqui já a radiografia, o diagnóstico de como está a saúde de Caicó. Eu acho que a população está ouvindo bem e sabe que é ir para um atendimento público que não tem nada. Eu acho que o trabalhador da área de saúde sabe o que ele está falando bem. Quando o prefeito disse que tinha por lei, o prefeito anterior disse que tinha por lei possibilidade de gastar até 900 mil desse dinheiro com pagamento pessoal, eu retrunquei com uma pergunta: se não tinha dinheiro para pagar, você quer dizer que só tinha esse dinheiro para ser pago? Se não tivesse esse 1 milhão, se não tivesse enviado esse 1 milhão de reais, o funcionário público não teria recebido? E quando falou funcionário público da saúde, eu achei que fosse um médico, um plantão, um enfermeiro, um dentista. Não, era todo mundo da secretaria que recebeu. Então isso é o seguinte, é da prioridade que é prioritário. O que é prioritário hoje? O atendimento às pessoas? Aí como o prefeito aqui mesmo falou, que disse que mais propriedade do que eu, que recurso tem para pagamento de pessoal. Então não era para utilizar a emenda ou o recurso voluntário do Ministério da Saúde nessa finalidade, tendo que reformar o hospital, tendo que comprar equipamento, tendo agora que botar o neonatal, precisando de 500 mil reais que a gente vai destinar aqui para o prefeito Tadeu, para que ele abra essa unidade hospitalar para atendimento das crianças, não é isso? Dos recém-nascidos. Já me comprometi com ele. Por quê? Ele está prestando conta que não é dele. Eu espero que o senhor não esteja constrangido com isso. Espero que o senhor não esteja constrangido, porque a nossa história vai começar a partir de agora. E eu quero aqui agradecer a sua participação, senador, deixar os microfones aqui do Sistema Rural de Comunicação à sua disposição. Para algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço sempre, a Caicó, eu sempre venho, mas nem sempre tenho chance de falar nas rádios, nem sempre tenho chance de trazer. Eu vou levar a nota fiscal todinho, viu, prefeito? Eu nem tenho tempo não, a chance de vir falar e rever você, né, e outras pessoas aqui da rádio. Mas eu sempre venho a Caicó, eu agora vou sair com o prefeito, vou olhar essas unidades de saúde, a gente tem recurso para isso, para equipamentos e reformas. A gente pretende dar um serviço público melhor para as pessoas, é o mínimo que eu posso fazer. Porque eu sou um parlamentar, realmente não é função de um senador não, porque eu não sou executivo. A minha função é estar discutindo auxílio emergencial, grandes reformas políticas, administrativas desse país, a tributária. É a função de um senador discutir. Mas a gente tem essa função também de enviar recursos para a melhoria da vida das pessoas no nosso estado. Prefeito, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. E os outros 50 mil, viu, senador? Já estão na conta, a gente fez a licitação, o município vai suplementar com 50 mil reais, a gente fez uma licitação de 100 mil, a Procuradoria já deu parecer, a gente deve abrir o processo licitatório nesses próximos dias para comprar 100 mil reais de equipamento para o abrigo dispensário Pedro Gurgel. Ok, nós conversamos no nosso programa de hoje com o senador Stevenson Valentim, né, e com o prefeito aqui do município de Caicó, doutor Tadeu. Lembrar que o espaço aqui está aberto para o ex-prefeito Batata também dar a sua versão, né, sobre tudo que foi dito aqui hoje no nosso Panorama 95. Caso o prefeito tenha realmente, o ex-prefeito tenha o interesse de fazer os seus esclarecimentos, o espaço aqui está aberto, né, para que já amanhã, se caso queira, ou daqui a pouco quiser entrar aqui no ar, o espaço aqui está totalmente aberto para o ex-prefeito Robson Araújo Batata, para que ele possa, já que ele foi citado, né, como ex-prefeito, ex-gestor, gestão anterior, o espaço aqui está aberto para Batata, caso ele queira prestar os seus devidos esclarecimentos. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas dizer o seguinte, que na hora de construir ou reformar, utilize produtos de qualidade e durabilidade na sua obra.